Olá você, muito bom dia! Hoje estamos começando mais um programa A Hora do Povo. Agora são 10 horas e 31 minutos, estamos ao vivo aqui no Complexo Cristo Luz, nos estúdios da TVC Panorama, TV Cultura para todo o nosso litoral catarinense. Hoje, sexta-feira, é isso mesmo, gente, sexta-feira, dia 3 de novembro. O ano tá indo rapidinho, viu? Daqui para setembro, para dezembro é rapidinho. E hoje o tempo tá assim, ó, muita chuva aqui no nosso litoral catarinense, muito especialmente aqui em Balneário Camboriú, toda a região recebendo aí uma carga muito grande de chuva, choveu aí a noite toda praticamente, passei em alguns pontos ali pela rodoviária de Balneário Camboriú, está totalmente alagado em frente ao Balneário Camboriú Shopping e também nos arredores, ali no bairro dos Estados, né? E também ali no bairro Monte Alegre. Preocupação aí da Defesa Civil aí de todas as autoridades, muita preocupação mesmo. E nós vamos juntos aí decorrendo um pouquinho, né, a respeito das chuvas aí, tomara que pare, apesar da previsão do tempo ser muito boa, né, para o final de semana. A previsão é para tempo bom no sábado e também no domingo, mas a expectativa, né, e pelo que aconteceu na noite nessa madrugada, realmente é preocupante. Nós vamos juntos aqui sempre em nome de Sorveteria da Raquel. Grande abraço para a dona Raquel, sempre ligadinha ali no canal 11, né, na TVC Panorama, no programa Hora do Povo. Você que quer provar um bom sorvete, um excelente açaí num ambiente super agradável, você tem que ir e conhecer a Sorveteria da Raquel, ali na rua Gustavo Richer, número 2, bem em frente à Igreja Matriz de Camboriú. Aproveite, dá um pulinho lá no final de semana. Tem um recadinho na tela aí da Sorveteria da Raquel. Olá, gente, tudo bem? Eu vou apresentar para vocês hoje uma das melhores sorveterias aqui na cidade de Camboriú. Mais de 40 sabores de sorvetes, o melhor açaí, espaço amplo. Dona Raquel, tudo bem? Tudo bem. Horário de atendimento que todo mundo pode vir para cá. Das 10 da manhã à meia-noite. Venham trazer os seus filhos para o espaço que a gente oferece a vocês. Sorvetes de buffet e temos um sorvete de máquina também. Nosso chefe, né, da casa, né? Então vem para cá. Aí o recadinho da Sorveteria da Raquel, vamos juntos também com Z Danças e Eventos, é isso mesmo. Você quer se divertir, quer descontrair um pouquinho, tirar um pouquinho o estresse? Isso acontece nas quintas e também nos domingos, ali na rua Peroba, número 51, no bairro Tabuleiro, tem o Z Danças e Eventos, um dos melhores clubes de baile aqui do nosso litoral, da nossa região. Grande abração para o Ivandro, sempre nos recebendo lá, né? Sempre de braços abertos. Tivemos ontem casa cheia com o Vilceu Pause e Mari Pause ao vivo, né? Também Carlinhos Show abrilhantou ali à noite no Z. E você, toda quinta-feira tem essa opção de divertimento, porque o Z oferece ali a janta, né? Antes do baile, a janta por conta da casa e, é claro, num ambiente super agradável. Porque você já sabe que as melhores bandas do sul do Brasil passam pelo Z Danças e Eventos. Vamos juntos também com os nossos colaboradores, né? Os nossos apoiadores da Infinity Consultoria e Assessoria do meu amigo Rafa e também do Carlos. Abração para vocês. Da Infinity, tá com seu nome negativado na praça? Você tá com uma dívida, de repente, te incomodando, tá perdendo o sono por isso? Não passe mais por isso, tá certo? Ligue lá na Infinity no 47-3269-1675. Agenda uma visita lá na Infinity com o Rafa que eles vão te ajudar a você ter de novo, né, o poder de consumidor. Tem recado da Infinity na telinha para você. Limpe legalmente seu nome ou empresa em 10 dias com a Infinity Consultoria. Rua Dom Felipe 131, Balneário Camboriú. 47-3269-1675. Tá aí, Infinity Consultoria, a solução dos problemas financeiros para você que está devendo na praça, está com um probleminha de dívida, ligue lá, marque agora uma visita lá na Infinity, lá na Vila Real, na rua Dom Felipe, número 131, edifício Excelência. O Rafa e o seu Carlos estão lá te aguardando. Muito bem, hoje então o tempo está desse jeito, né? Nublado, muita névoa, né? Uma neblina aí cobrindo os prédios da nossa maravilha do Atlântico Sul, que é Balneário Camboriú. E nós vamos também juntos, e você que nos assiste aqui pelo canal 11, aqui na região de Balneário Camboriú e também Camboriú, canal 11.1. Para vocês aí de Tijucas, Palhoça, São José e também Florianópolis, a nossa querida capital do estado, vocês nos acompanham pelo canal 14.1. E também nas diversas plataformas digitais, YouTube, Facebook, Instagram
manhã e também pelo site, né, da TVC Panorama. Se você preferir também, você pode baixar agora no seu smartphone o aplicativo da TVC Panorama. É isso mesmo. Baixe agora o aplicativo da TVC Panorama ao vivo para você na palma da sua mão. Você vai poder nos acompanhar em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Acompanhe a nossa programação. Logo após o programa Hora do Povo, vem muito mais com o Ju Pavan. Também nós temos um dos melhores jornalismos, que é o TVC News, né? Com a Fábio Ismânia, enfim, uma jornalista renomada. E é claro, né, toda a programação da TVC Panorama, TV Cultura, é feita para a família, é feita para você, e a nossa produção aqui, as nossas matérias, é justamente para a nossa população aqui da nossa região do litoral norte, nosso litoral catarinense. Tá certo, gente? Vamos juntos até às 11h10. Hoje, sexta-feira, eu tenho o prazer de receber novamente, né, o meu amigo e também, claro, advogado, ele que é da parte do direito civil e também empresarial. Mais uma vez, como todas as sextas-feiras, nós temos já encontro marcado aqui nos estúdios da TVC Panorama, o doutor Cássio Timóteo da Costa. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez nessa sexta-feira chuvosa, mas estamos a postos aqui para levar informação para o nosso público. Aquela câmera toda sua. Bom dia, Adilson. Bom dia a todos. Mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui no teu programa. Espero trazer mais um pouco de informação a todos. Hein? Com certeza, o doutor Timóteo sempre nos traz informações valiosas, e as perguntas que eu faço aqui é a pergunta sua. Aí, dona de casa, amigo trabalhador, se você quiser também enviar sua pergunta, o telefone está na tela, tá? É só participar com a gente, 3360-1101, 3360-1101, passa para a produção que eles vão remeter para a gente aqui no estúdio, e a gente vai perguntar para o doutor. Nesse meio tempo, doutor, já chegou perguntas aqui, e nós vamos formular aqui para o doutor esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Bom dia, doutor. Hoje o assunto vai ser, então, pensão alimentícia, né? Vamos aqui trazer aqui assuntos de pensão alimentícia. Aqui já tem uma perguntinha. Perfeito. Como é fixado, doutor, a nossa telespectador quer saber como é fixado o valor da pensão alimentícia? Bom, Adilson, é importante o telespectador entender que não existe na legislação uma tabela, tá? Não existe um número, uma fórmula para ser aplicado isso. Existe um princípio que nós tratamos que se chama necessidade e possibilidade. Nós precisamos analisar a necessidade do menor, a necessidade que envolve a manutenção desta criança e a possibilidade com base na capacidade financeira daquele que irá pagar. Na maior parte das vezes o pai, algumas vezes a mãe. A gente precisa fazer a análise financeira do provedor para saber qual é a condição que ele pode. Por que a gente precisa analisar desta forma e não através de uma tabela? Porque às vezes nós temos menores que têm algum problema de saúde, que têm alguma enfermidade, exige um cuidado maior, exige uma despesa maior, então se traz a necessidade de uma forma diferenciada. Perfeito. Nós temos pais que às vezes têm condições financeiras delicadas, não têm condição de pagar muito para um filho, mas tem pais que acabam pagando mais porque têm uma condição financeira maior. Trata-se, às vezes, no senso comum, uma ideia de até 30% do rendimento, mas isso não é uma regra. Isso é uma linha de pensamento que a jurisprudência ela traz para que a gente mais ou menos consiga balizar, mas não é uma regra exata. Isso pode ultrapassar, como pode ser bem inferior dependendo da condição financeira do pai. Se pegarmos um pai que ganha um valor exorbitante, 30% muitas vezes não é necessário, porque 10% já é o suficiente. Mas às vezes um pai que ganha um salário mínimo acaba se chegando muito próximo a isso, às vezes até ultrapassa, em razão da necessidade do menor. Doutor, deixa eu pegar uma pergunta que não está aqui no nosso cronograma, mas eu vou fazer já pegando um gancho nesse raciocínio do senhor. A mulher, né? A mulher de repente pode exigir, a mãe, né? Pode exigir, eu quero receber tanto. Não é ela que exige, né, doutor? E sim, eu acredito que seja alguma investigação, né? Ali do salário, quanto ganha, se o pai trabalha também, né? Sim. Adilson, é muito legal essa tua pergunta, porque assim, existe um equívoco no sentido de que a pensão alimentícia seja da mãe. Não é assim que funciona. A pensão alimentícia é um direito do menor, é um direito da criança. Então, a mãe, ela postula em nome do menor, ela é a quem representa o menor por uma questão técnica, porque ele não possui condições de se fazer representar automaticamente no Poder Judiciário. Mas é ela apenas que faz essa representação, mas o direito é do menor. A partir do momento que vai para o Poder Judiciário, compete tanto ao advogado quanto ao próprio Ministério Público, que intervém quando tem menores na causa,
a fazer essa verificação e conseguir levar o juiz o melhor convencimento de qual é a real necessidade e qual é a real capacidade daquele que vai pagar, né? Perfeito. Para a gente conseguir enquadrar isso dentro de uma lógica. Claro que nem sempre isso é assertivo, é difícil de fazer isso. Na prática não é nada simples a gente conseguir estipular o quanto que uma criança precisa. Porque hoje nós pensarmos o custo de fralda, lenço umedecido, hoje em dia é tudo tão caro, tão difícil. Então, às vezes, para um pai que tem um salário mínimo como renda, às vezes R$300, R$400 de pensão, para ele já é pesado, mas para a família muitas vezes também é bem insignificante para conseguir manter o menor. Então, conseguir enquadrar essa dinâmica aí é bem complicado, mas compete a todos fazer isso, né? 10 horas e 42 minutos. O assunto hoje é com o doutor Cássio Timóteo da Costa, ele que é especialista em direito civil e também direito empresarial. E hoje o assunto é pertinente, hein? É sobre pensão alimentícia. Doutor, chegou uma pergunta aqui dos nossos telespectadores, vamos fugir um pouquinho também do nosso cronograma de perguntas. Tá assim, ó. Doutor, bom dia. A criança já tem 9 anos de idade, nunca foi feito exame para comprovação de paternidade. Como funciona nessa questão aí de pensão alimentícia, sendo que nunca foi paga, justamente porque não tinha comprovação de paternidade? Até colocou mais um acréscimo aqui. Nesse caso, a partir de quando tem que ser pago a pensão, doutor? Perfeito. Uma pergunta boa do nosso telespectador. Não, com certeza. Assim, a investigação de paternidade ela pode ser feita a qualquer momento. Independente que tu atinja a maioridade, tiver 20, 30 anos, é um direito tu ter o conhecimento da tua origem. Então, a paternidade ela pode ser postulada a qualquer momento. A minha orientação é que a pessoa que fez essa pergunta procure um advogado especializado e busque o Poder Judiciário para entrar com um processo de investigação, onde muitas vezes, se o genitor eventualmente criar um óbice, né, para fazer essa regularização, tem alguns mecanismos que é através do exame de DNA e outros instrumentos aí para conseguir fazer o reconhecimento da paternidade. A pensão alimentícia, ela se torna obrigatória a partir do momento que sai uma decisão judicial. Antes disso, ela não é exigível. Pode ser combinado entre as partes, muitas vezes as famílias se separam. Se tiver tudo bem, né? Se tiver tudo bem, marido e mulher combinam um valor, vai lá pagando, está tudo certo. Mas, por regra, ela se torna um título judicial, ela se torna exigível na justiça, com a possibilidade de pedir prisão e tudo mais, em eventual por falta de pagamento, apenas com a decisão judicial. Tem que ser oficializado. Tem que ser oficializado. O juiz tem que determinar qual é o valor e dali para frente é obrigatório o pagamento. Retroativo, então, não existe. Retroativo não existe. Né? Ah, vou cobrar porque... Mas nunca foi comprovado também que a paternidade... Então, não vale nada, né? Não, vale então, assim, a partir do momento da decisão, é isso? Exatamente. E essa é uma situação interessante tu trazer para que as mães, na maior parte das vezes, é quem acaba ficando com o filho, né, na grande maioria, elas procurem um escritório de advocacia, um advogado especializado para fazer isso, para regulamentar isso. Porque, eu combinei com ele até agora está tudo certo. Tudo bem, neste momento está certo, mas quem sabe no futuro pode não estar certo. E é importante deixar isso regulamentado, porque somente com a regulamentação judicial é que se pode judicializar e pedir eventualmente uma execução desses débitos. Perfeito. Enquanto não tiver uma sentença judicial, é apenas um acordo extrajudicial que não pode ser executado. Esclarecidíssimo. Bacana demais, doutor, o papo hoje. Vamos aqui acelerar, deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta aqui. Desempregado, o pai está desempregado, ele tem que pagar a pensão, doutor? Sim, na verdade, assim, a gente sempre fala que no direito existe muitas variáveis de interpretação, mas a gente sempre pega a predominante como base de explicação, né? A lógica é que a criança, ela precisa comer todo mês. Ela precisa se manter todo mês. Sim. Então, independente da situação financeira do pai, uma vez fixado judicialmente um valor a ser pago, é necessário o pagamento, sob pena daquele que possui capacidade de executar, a mãe representando o menor, poder inclusive executar e pedir a prisão do pai. Mesmo ele estando desempregado, mantém-se a obrigação alimentar. Em muitos casos, o Poder Judiciário, inclusive, nos acordos ou às vezes numa sentença, os juízes eles são muito assertivos nisso ao determinarem circunstâncias específicas. Se estiver trabalhando é tal percentual, se estiver desempregado é tal percentual. Em alguns casos o juiz inclusive ele traz uma variação de percentual dependendo a condição financeira que o pai se encontrar no momento. Mas é válido deixar claro que ele não fica isento do pagamento por estar desempregado. Até entendo essa linha de raciocínio dos juízes, Adilson, porque assim, nós temos um país onde a maior parte das pessoas trabalham sem registro. Nós temos muitos autônomos, muitos profissionais liberais que não possuem registro, não possuem carteira, não possuem empresa.
Então seria muito fácil o pai, o genitor eventualmente, que na grande maioria das vezes é quem paga a pensão alimentícia, fraudar a obrigação alimentar simplesmente não se registrando, evitando a legalidade e eventualmente deixando a mãe desamparada. Então por isso que o juiz determina, em todos os casos vai pagar a pensão alimentícia. Tá certo então, e nada mais justo, né, doutor? Talvez com um acordo, né, perdeu o emprego, entra num acordo com a mãe, né? Entra num acordo com a mãe, perdeu o emprego, então isso vai, ali é conversável, né, doutor? Sim, é um acerto, né? Exatamente. A questão assim, que eu sempre trago para as pessoas, conversar é sempre a melhor alternativa quando se fala de questões jurídicas. É importante pai e mãe compreenderem que o término do relacionamento ele tem que ser minimizado os efeitos ao menor. Isso é muito importante, Adilson, é um pedido que eu faço assim, para a população. Eu, como um operador do direito, eu acabo vendo a tragédia que se instala nas famílias quando as pessoas elas não sabem separar as coisas. Elas acabam trazendo a problemática casal para a criação, para os filhos. E é um pedido que eu faço, exige-se maturidade das pessoas para tratar da criança de uma forma separada do relacionamento. Criança precisa de dinheiro, criança precisa de cuidado, criança precisa de saúde. E para isso, infelizmente, tem que ter recursos. Então é importante que o pai e a mãe articulem isso de uma forma legal, de uma forma fácil. Porque às vezes mover o Poder Judiciário para tratar essa situação acaba se fazendo uma problemática gigante. Porque nós temos o pai que gasta bastante com honorários advocatícios, a mãe que acaba gastando, o filho que passa alguns meses, às vezes, sem ter um recurso financeiro até que haja uma decisão judicial. Então é importante a família, antes de tudo, pensar no menor. Pensar no menor e tentar negociar isso da melhor forma possível. Óbvio que nem todos vão conseguir. E aqueles que não conseguirem, existe um respaldo jurídico, existe a oportunidade aí de mover o Poder Judiciário e a certeza aí de que o Poder Judiciário vai auxiliar. Porque nesse meio tempo, né, doutor, quem fica nessa linha de fogo, né, de briga cruzada, né, e tal, é a criança. E acaba prejudicando também, né? Se a criança for pequena, acaba prejudicando até o seu desenvolvimento, né? Com certeza, com certeza. Na verdade, a gente, por trabalhar nessa área de direito civil, que envolve direito de família, né, a gente vê que a grande maioria dos traumas que nós temos de pessoas acabam sendo nesse período aí, enquanto ainda são crianças e adolescentes. Então, eu sempre trago assim a importância dos pais repensar o seu comportamento perante os filhos. Acabou o relacionamento, acabou o amor, está tudo certo. Mas o filho, ela é uma obrigação dos dois e que vai durante muitos anos, até que este consiga depois caminhar com as próprias pernas, que a gente fala, né? Então, é importante que haja maturidade do casal para tratar essa situação. Mas é muito importante eu trazer a questão de que, por mais que seja consensual, por mais que o casal tenha maturidade de resolver, é necessária a homologação judicial, é necessário botar as coisas no papel. Eu sempre falo, aquilo que está escrito não se gera dúvida. Aquilo que é combinado de boca, o tempo passa, as informações podem se modificar. Então, se uma vez o casal combinou um determinado valor, ficou legal para o casal aquela situação, é importante procurar um escritório de advocacia, um advogado e homologar isso perante o Poder Judiciário, até para que isso fique registrado, fique bem documentado e as coisas sigam o seu melhor fluxo possível. Perfeito, agora 10 horas e 50 minutos, nós estamos hoje falando sobre pensão alimentícia com o Dr. Cássio Timóteo da Costa. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com tudo isso e muito mais informações aqui no programa A Hora do Povo desta sexta-feira chuvosa. Aguenta aí, já voltamos.